Uma lei natural é aquela pela qual o homem afirma a si mesmo livremente e espontaneamente, sem nenhuma força externa, em harmonia com os requisitos da natureza. Por exemplo, a demanda por nutrição, satisfação sexual, luz, ar e exercício é uma lei natural, mas a sua expressão não necessita de maquinaria do governo, nem do cacetete, nem da pistola, das algemas ou da prisão. Emma Goldman. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 89. O que o veganismo tem a ver com anarquismo? Com Sandra Guimarães. Uhul! Essa merece... Pelo menos uma vez por ano. Né? Essa merece. Sandra aparece aqui. Esse já é um combinado antigo, e a gente respeita, a gente é muito, muito ligada às nossas tradições aqui, então a gente vamos respeitar. Isso é de lei. Temos leis nesse episódio, eu tô confusa. É bagunça, não é bagunça? Dá pra organizar esse episódio, não dá? Não é lei, temos um afeto, um combinado. Combinado. Não, mas... Combinado de que algumas pessoas vão vir sempre aqui. É isso. Bom, a Sandra acho que não precisa de apresentação, né, gente? Todo mundo... Eu imagino que todo mundo que tá aqui nesse podcast conhece, mas caso você caiu nesse episódio pelo tema, de repente, e não conhece a Sandra Guimarães é a nossa musa do veganismo, é feminista, anarquista, cozinheira, lésbica, nossa amiga... E já participou de 2 episódios, assim, participar mesmo, de sentar com o tema todo, foram 2. O primeiro lá no início, sobre veganismo e as lutas contra a opressão. É um episódio mais geral, que foi aí que muita gente que não conhecia ainda, né, passou a conhecer a Sandra. E depois a gente veio falar de não monogamia, que foi um episódio muito legal também. Os episódios da Sandra geralmente causam, né? Sim. E antes de começar, eu só queria falar que tá muito absurdamente quente. Então eu estou de janela aberta. O som não vai ficar tão bom quanto o do último episódio. Só queria dar esse recado, caso você estranhe o som, a qualidade do som. Então, como vocês que vêm acompanhando aí, a gente fez um episódio sobre veganismo e marxismo com a Daphne Sena, nossa amiga também. E desde que a gente decidiu fazer aquele episódio, a gente já estava em mente de fazer esse episódio aqui. Uhum. A gente acredita nesse podcast de uma luta anticapitalista. Então, nada mais justo do que se a gente luta por uma sociedade, né, pós-capitalista, que a gente tenha essas 2 visões que a gente respeita e acredita que dá para dialogar com o veganismo e com o que a gente acredita aqui. Então chegou a vez da gente ouvir sobre anarquismo e o que tem a ver com tudo isso aqui. E como a Thaís falou, se você está se perguntando se vai rolar um episódio sobre outras perspectivas políticas, outras linhas de pensamento política, mas menos radicais, não vai rolar, é só essas 2 mesmo, marxismo e anarquismo, que são a esquerda radical, na qual a gente acredita que tem alguma possibilidade de revolução e transformação daí de um mundo, não transformação, né, mas de manutenção de um mundo de uma forma minimamente saudável para todo mundo. Quer ouvir sobre veganismo e capitalismo e liberalismo? Tem todo o YouTube à sua disposição. Tem muito material, tem podcast grande, podcast enorme, o maior podcast chamando veganos liberais para todos os espaços. Então, não é sobre não dar espaço para o outro lado, porque o outro lado é o lado dominante e já está em todas as mídias. Então, aqui a gente vai falar do que é revolucionário e do que a gente acredita, como a Babi falou, como uma perspectiva de transformação daquele mundo que a gente quer viver e quer ver. Então é isso. Acho que agora vamos passar a palavra à nossa querida amiga Sandra Guimarães. Sim. Ou Papa Capim. Eu acho que a gente pode começar, eu e Thaís, falando o que a gente achava que era anarquismo antes de começar a estudar sobre isso. Que é a conversa que eu já tive com Sandra, na verdade. Que é assim, sempre pra mim, anarquismo vem uma coisa meio... Como é que é aquele filme mesmo? Aquele escocês, ou... Acho que é o escocês. Transpointing, sabe? Uma galera meio... Transpointing? É uma galera que vive na bagunça...
faz o que quer, só vive pelo prazer. Pra mim era essa a ideia que eu tinha do anarquismo, assim. Só vive pelo prazer, só faz o que quer, não responde a ninguém. É uma coisa bem individualista, né? E conhecer a Sandra e conhecer outras pessoas anarquistas. Eu falei pra Sandra agora há pouco mesmo, tá dando nó na minha cabeça de ler os autores e ficar tipo, gente, é isso? Por quê? Por que tem essa ideia? Por que a gente pensa dessa forma do anarquismo, né? Por que a gente, quando fala de esquerda, a gente só ouve falar de esquerda radical, a gente só ouve falar do marxismo e não ouve falar do anarquismo? Por que se apagou dessa forma essa história, né? De várias pessoas, inclusive várias pessoas que a gente já citou aqui no podcast, e só depois eu fui descobrir que eram anarquistas, né? Então eu tinha essa ideia, assim, como é que era pra você, tá? Eu lembrava de uma coisa parecida também, mas de uma coisa muito de juventude, dos amigos, daquela turma da escola, dos meninos mais ligados ao punk rock, e também revoltados contra tudo e contra todos, e isso jovenzinha, né? Daí mais pra frente, agora mais recente, depois do veganismo, também ainda ligado com a galera punk, do hardcore e tal, conheci a galera Stray Edge, inclusive, mas aí a minha visão começou a passar a ser de admiração. Mas sabe aquela coisa que irrita a gente quando alguém fala em relação ao veganismo? Do tipo, ai, é lindo, ai, como se fosse uma coisa bem assim, ai, entendi o mundinho que ele quer, é lindo, mas né, não dá. Então, acho que teve essa mudança, né, de sair da coisa do só os amigos, a galera da escola que era revoltada, para uma visão de mundo que eu compartilhava, mas ainda assim com muito pouco conhecimento teórico, e aí mais fácil jogar nesse julgamento de, mas não sei se por aí é possível, sabe? Talvez por aí não seja possível. Então, como a gente não gosta de ficar com esses incômodos é impossível, porque a gente está aqui propondo coisas que para muita gente pode ser impossível, a gente quer ouvir, quer aprender, e eu acredito que vocês têm muitos pensamentos também que a gente ouviu desde sempre, ou que deduziu, né? Às vezes nem ouviu, quando a gente não vai atrás de uma informação, só fica aquele ruído de, eu conheci um cara anarquista uma vez, e aí anarquismo é aquele um cara esquisito que você conheceu. Ou não por acaso, né? Vou pedir para a Sandra falar sobre isso para a gente. Não por acaso a gente tem esses pensamentos. Por que a gente relaciona, né, anarquismo com bagunça, com meter o louco em tudo e ser revoltado e não aceitar e não conversar, esse tipo de coisa? Porque não é por acaso. Isso está no dicionário, isso está, né, em alguma literatura, isso está em vários lugares. E a gente foi, em não buscar teoria e informação, a gente acabou criando esses nossos conceitos equivocados. Então, por isso, nada melhor do que uma anarquista, vegana, amiga nossa, e uma pessoa que vocês gostam de ouvir. E aí ela vem com esse jeitinho, assim, de repente você termina a conversa falando, meu Deus do céu, eu sou uma anarquista. E você nem percebeu o que aconteceu e ela fez isso com você. Então é isso, amiga, muito, muito bem-vinda de novo, mais uma vez, terceiro episódio aí, terceiro episódio oficial, né, porque episódios citada e participando, se não foram todos, acho que 99% você estava presente de alguma maneira. Eu estou muito feliz de estar aqui pela terceira vez. Muito, muito mesmo. E é incrível, né? Como a cada vez que a gente se encontrou, o assunto foi saindo do veganismo, mas eu acho que ainda assim tá tudo conectado, né? E eu acho que mostra a evolução também do podcast de vocês, né? Que começou bem centrado no veganismo, e aí passou a abordar outros temas, né, feminismo e outras coisas, começou o veganismo e feminismo, né, mas passou a abordar outros temas, assim, e eu fico muito feliz de fazer parte da história de Outras Mamas, com todas as evoluções e todas as mudanças de assunto. Muitas evoluções, muitas mudanças, e a gente fica feliz de quem vem junto com a gente, tá vindo junto, porque a gente tem noção de que foram muitos capotes e muitas levantadas e muitas chacoalhadas. Então a gente fica muito feliz de saber que vocês vêm andando com a gente nessa e aprendendo junto com a gente, nem sempre concordando, às vezes discordando, mas seguindo aí. Eu achei muito massa começar com
a ideia do que vocês tinham do anarquismo, porque é algo que eu encontro muito, e recentemente uma pessoa que me acompanha lá no Instagram mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, eu só queria te agradecer por você falar de anarquismo aqui, porque a galera acha que anarquismo só tem punk, então obrigada por mostrar que tem anarquista que não é punk. E tem realmente essa associação, né, de que é uma coisa muito jovem, é uma coisa imatura, né? Ou seja, que pertence à juventude transviada, que não tem maturidade, mas que quando você vai crescendo e aí desenvolve uma certa maturidade, você entende que isso é totalmente utópico no sentido ruim da palavra, que é baderna, que é balbúrdia, né? Aí você vai entrar para o partido, se organizar e ser uma militante séria, né, a partir dali. Então, eu acho que tem várias razões, né, já começar explicando por que vocês falaram, né, por que as pessoas têm essa ideia. São muitas razões, como o Thaís falou rapidinho aí, tem a questão da palavra, né, de anarquismo vindo de anarquia, e anarquia vindo de uma palavra grega que significa não governo. E aí as pessoas entendem governo como organização. Tem uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, que elas acham que sempre existiu esse sistema político, que a gente sempre viveu nessa organização, e que tudo que não parece com isso, né, se você falar eu sou contra todo tipo de governo, as pessoas entendem caos, né, anarquia, caos, é falar é bagunça. Sim. Mas é tão interessante que aqui na França, no final da monarquia, né, um pouco antes da Revolução Francesa, que foi 1789, né? Ou seja, ainda era a monarquia reinando, quando alguém queria falar caos, a pessoa falava, essa pessoa quer a república. Então, naquela época, a ideia de anarquia deles era a república, ou seja, caos e bagunça é sempre o diferente, né? É sempre aquilo que a gente não está acostumada, e aí você acha que não vai dar certo porque você nunca experimentou. Então tem esse lado, né, de sempre, historicamente a palavra ter sido usada sempre com uma conotação negativa, ela passou a ser usada com uma conotação positiva quando surgiu realmente o movimento anarquista organizado, né, que aí depois eu vou falar mais na frente quando foi, mas no século XIX, mas até então sempre era usada com uma conotação pejorativa, para dizer caos mesmo, né. E aí a galera, você sabe como a gente gosta de se reapropriar das palavras negativas, né, transformar em algo positivo e falar, estão me chamando de anarquista, então é isso mesmo. E aí teve essa mudança no século XIX. Então, por um lado tem isso, ainda está muito forte na mente das pessoas de que anarquismo é caos, é bagunça, né, desordem, e por outro lado, tem uma questão de disputa política mesmo na esquerda, porque no final do século XIX, até o começo do século XX, o anarquismo era hegemônico no movimento operário mundial, sabe? Então, assim, era a corrente mais conhecida, que tinha mais adeptos e adeptas, sabe? Era muito forte. E aí, foi a partir da Revolução Russa, né, de 1917, que a gente teve um exemplo de um comunismo, né, um marxismo que deu certo, né, uma revolução que teve sucesso, que a partir dali virou mais hegemônico na esquerda a ideologia marxista e não anarquista. E aí depois teve outros episódios, assim, o anarquismo nunca morreu, né, e são 150 anos de história do movimento operário, nunca morreu, teve vários episódios, várias revoluções, mas foi no começo do século XX só que ele que ele deixou de ser hegemônico. Então já houve um tempo em que na esquerda radical tinha muito mais anarquista do que outros tipos de socialistas. Então, né, voltando, é uma questão de disputa política também, né, a partir daquele momento, cada um queria defender o seu lado, né, então teve toda essa construção de que, por ter tanta divergência, né, entre os comunistas ortodoxos, né, que é os marxistas e anarquistas, por ter tanta divergência ideológica, cada um queria defender o seu ponto de vista, e aí como acabou que o marxismo ficou hegemônico, né, a partir do começo do século XX, foi essa narrativa que sobreviveu, né, e que a gente escuta. Então, assim, as piores críticas anarquistas que eu escuto vêm de marxistas, vem da galera da esquerda radical, que devia ser nossos compas e nossas compas de luta, né, a gente veio do mesmo lugar, veio do mesmo movimento, a gente quer ir para o mesmo lugar. Temos nossas divergências. Eu tenho um sobrinho marxista e a gente vive brigando porque ele ele vem com cada um, eu falo, não acredito que... E o pior é que vem de um lugar de ignorância mesmo, ele nunca leu nada anarquista, ele nunca leu nenhum teórico, nenhuma teórica anarquista, aí ele tem essa ideia que vocês tinham, que é bagunça mesmo, é uns jovens rebeldes aí,
E aí ficou na cabeça dele isso, ele só leu sobre o anarquismo através de autores marxistas, ou seja, criticando o anarquista. Tudo que ele sabia de anarquismo era crítica marxista ao anarquismo. Então, acabou formatando muita gente, né? Eu tenho outras teorias aí, porque que tem tanta bagunça, tanta confusão na ideia, mas eu acho que só com essas duas razões já dá para entender, né? Por que a gente é tão malfamado. Eu acho muito curioso que eu assisti a live da Uva que você fez com a Dani Rosendo agora, né? Que foi sobre o diálogo entre a anarquia e o ecofeminismo, muito boa, por sinal. E era uma coisa que eu não sabia, porque, sei lá, a gente não estuda isso na escola, né? A gente vai estudar, até na escola, quando a gente estuda o início, né, do marxismo, minimamente, que já é pouco, a gente só ouve falar do marxismo e não entende que o anarquismo e o marxismo surgiram mais ou menos na mesma época, né, que você falou ali, a partir da Primeira Internacional, 1864, divide os grupos e fica meio claro quem é anarquista e quem é marxista, né, e que o anarquismo também teve uma pessoa que representou esse início, né, que foi o Mikhail Bakunin. Então, a gente não estuda isso na escola, a gente não vê o anarquismo, não é um movimento político relevante para a história, é muito curioso isso. A gente falou sobre a definição, o que é o anarquismo? Não. Não, a gente falou. Acho que a gente falou bastante. Acho que a Sandra explicou bastante o que não é. Então, já pra gente começar com aquela coisa de definição, então pra gente entender o que é, como você gosta, né, de definir, porque a gente sabe que assim como o veganismo tem muitas definições e a gente abraça ou escolhe aquela que a gente acha que melhor explica o que a gente vive, o que a gente luta. E qual é a sua definição de anarquismo que você gosta de passar? Depende do dia, viu, Thaís? Mas eu acho que eu gosto... Não, olha só, já estou aqui reforçando os estereótipos de anarquista, né? Que é bagunça, que é caos. Mas, assim, acontece que o anarquismo não tem texto fundador. E eu acho que é importante explicar isso, né? Porque diferente das outras correntes socialistas, né? Que tem um livro, tem um pensador, teve um teórico que começou aquela discussão, o anarquismo não tem um livro, nem um texto fundador. Então, não dá para você se referir a esse livro e procurar nesse livro a definição de anarquismo, né? Mas como eu falei, né, já a gente sabe o que não é, né? Não é desorganização, não é pacifismo, tem muita gente que confunde também, inclusive na esquerda radical, que acha que anarquista é tudo pacifista, não são sinônimos, e o anarquismo em si, como até a ideologia política e teoria revolucionária não é pacifista. Tem gente que acha que é liberal, que é pequeno burguês também, não é, nasceu do movimento operário, né? E eu acho importante, antes da minha definição, falar também que tem uma ideia de que anarquismo, que é uma ideia até positiva de pessoas que são simpatizantes, eu diria, mas que vão dizer que anarquismo é toda e qualquer contestação da autoridade. Então, também teve uma moça no meu Instagram que veio me falar uma vez, eu sou anarquista porque toda criança é anarquista. Então, assim, a pessoa acha que qualquer contestação de autoridade é anarquismo, sabe? Então, não é. Por isso que a gente associa, né, a baderna, a bagunça, o jovem rebelde é anarquista, porque tem essa ideia, né? Só que não é. Então, se não é nem desorganização, nem balbúrdia, nem pacifismo, nem criança que se recusa a escovar o dente antes de dormir, eu gosto muito de começar com a definição, né, que foi até que eu usei na live da Uva, porque eu acho ela bem massa, que é de Mark Bray, que é um anarquista que ficou famoso aí no Brasil, né, por ter escrito o Manual do Antifa. É esse o nome, eu nem sei se é esse exatamente o nome. É Antifa, o Manual Antifascista. Isso, Antifa, Manual Antifascista. E Mark Bray é anarquista, e eu nem sei se as pessoas sabem, né, porque ele ficou famoso com esse livro, mas enfim, ele fala que o anarquismo é o socialismo revolucionário anti-hierárquico, anti-eleitoral e orientado pela ação direta, que nasceu entre 1860 e 1870 na Europa, mas que em seguida se espalhou pelo resto do mundo. Então a gente já vê aí pela definição que o anarquismo é um tipo de socialismo revolucionário. Então, mais uma vez, tem uma disputa aí de narrativa, tem muitas pessoas marxistas que não consideram anarquistas como socialistas, porque a interpretação marxista dessas pessoas seria que o socialismo só pode ser um socialismo de Estado, e o anarquismo é um socialismo libertário, né, um socialismo que não passa pelo Estado, mas é um tipo de socialismo porque nasce desse caldo socialista, né, que Babi falou, que eu mencionei também. Então é importante entender o contexto histórico, né, nasceu
no século XIX, na segunda metade do século XIX, e aí a gente vai para a Internacional, né, que Babi já falou, a primeira Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1864. Naquela época estava lá o movimento socialista operário se organizando, cada grupo seguindo o seu barbudo preferido, o seu barbudo de estimação, e aí delimitando teorias e tendo debates, e o anarquismo nasce desse debate, né, entre a teoria e entre as práticas dos operários, né, que já estavam ali fazendo parte desse movimento. Então sempre foi esse diálogo, né, entre a luta e a teoria, e aí voltava para a luta e voltava para a teoria. E no final, né, foi em 1971, mais ou menos, teve um racha na primeira Internacional, 1871 teve um racha na primeira Internacional, e desse racha saíram os dois grupos principais, né, que hoje a gente conhece como marxistas e anarquistas. E aí as divergências, porque muita gente pergunta, né, qual a diferença entre marxismo e anarquismo, as diferenças principais são o papel do Estado no processo revolucionário e a participação do sistema eleitoral também como veículo de luta revolucionária, né? Esses são as duas divergências principais, mas anarquistas adotaram a crítica ao capitalismo de Marx, então a gente concorda, adotou completamente, somos anticapitalistas, e a gente acha que Marx foi a pessoa que melhor fez essa crítica. A nossa discórdia vem da parte de como colocar essa crítica em prática, como se organizar, como a gente vai fazer essa revolução acontecer. A divergência vem daí. E quanto ao materialismo histórico, né, que é o método de análise marxista, a gente adota em partes, a gente reconhece a importância, mas a gente acha que os marxistas e as marxistas estão supervalorizando esse método. A gente acha que não dá para explicar toda a mudança social somente na questão da mudança do método de produção. Então, a gente considera o materialismo histórico, mas não acha que tudo vai vir daí, acha que ele é utilizado demais, né, para explicar coisas que ele não consegue explicar. Mas mais na frente, o que é então o projeto anarquista, né? Eu não sei se eu já respondi não, ainda estou no que não é, né? Não, você respondeu. Não, você colocou a definição. A definição de Mark Bray, né? Então, é um projeto, é um conjunto de teoria e práticas, né? E o projeto político anarquista é a oposição a todo tipo de exploração, hierarquia e dominação. Todo tipo de dominação. Então, isso está muito presente desde o nascimento do anarquismo como movimento operário organizado, né, como movimento organizado, essa questão da luta contra todo tipo de dominação, e não só dominação econômica, não só a exploração econômica, né, todo tipo de dominação. Então, anarquistas querem socializar os meios de produção, querem socializar a terra, mas a gente também quer, mais do que as outras alas socialistas, a gente quer socializar o poder também. Então, a partir do final do século XIX, na verdade, virou um consenso, né, essa ideia é hegemônica dentro do anarquismo, que anarquistas são comunistas. Então, comunistas na ideia de que o objetivo é chegar numa sociedade comunista, que é a sociedade sem Estado, sem classe, sem opressão. Então, anarquistas são comunistas nesse sentido, mas é claro que quando a gente fala hoje comunista, a gente está falando de marxismo ortodoxo, né, de marxismo, e não do comunismo como o modelo de sociedade para onde a gente quer ir, né? É tanto que, por um tempo, né, tem várias vertentes do anarquismo, e por um tempo eu até falava sempre, eu sou anarcocomunista, né, porque é uma das vertentes. Só que aí, quanto mais eu estudo o anarquismo, mais eu entendo que todo anarquismo é comunista, porque todo já é hegemônico, né, essa aceitação dentro do anarquismo, que o objetivo é chegar numa sociedade comunista, que é chegar numa sociedade sem Estado, sem classe, sem opressão. Aí, mais uma vez, a divergência vai ser como a gente vai chegar nessa sociedade, né? Como a gente vai chegar lá. Então, a gente defende a democracia direta, né? Que seria uma sociedade autogestionária. A autogestão, para a gente entende a autogestão como o oposto da dominação. Então, uma sociedade autogestionária com cooperação e solidariedade. E, obviamente,
como a gente acredita que, a gente lê o Manifesto Comunista do Partido Comunista e a gente acredita que a emancipação dos trabalhadores será obra dos trabalhadores, a gente não acredita em organização do tipo partido, a gente não acha que vai ter uma vanguarda, um partido de vanguarda ou uma vanguarda revolucionária que vai fazer, né, que vai puxar essa revolução. A gente acha que a gente precisa se emancipar nós mesmos, senão não rola, né? A questão é como a gente chega lá, né? Eu já falei que a gente quer chegar nesse mundo aí, nessa sociedade comunista. Se a gente não quer chegar pelo caminho do marxismo, que é a conquista do Estado, né? E aí instalar uma ditadura do proletariado, e antes disso, né, participar do processo eleitoral, ter um partido trabalho dos trabalhadores, né? Se a gente não quer esse caminho, como é que a gente vai chegar lá? Então, eu falei que a gente acredita na autogestão, né? Então, as estratégias de luta anarquistas passam pela ação direta. Ação direta é greve, é boicote, né? Tem vários tipos de ação direta, e essa ação direta busca justamente construir o poder popular. Então, como eu falei, a emancipação das trabalhadoras será obra das trabalhadoras, então, poder popular. E uma coisa que é muito importante para a gente, que a gente chama no anarquismo de políticas pré-figurativas. E eu vou explicar o que são políticas pré-figurativas, porque aí explica por que a gente rejeita o Estado e essa etapa da captura do Estado e ocupar o Estado com o proletariado para aí sim chegar mais na frente numa sociedade comunista, né? Então, um princípio fundamental nas práticas, nas táticas anarquistas é de que os meios devem refletir o fim. Se o fim é essa sociedade comunista sem Estado, sem classe, sem dominação, a gente não entende como a gente vai chegar lá passando por processos que reproduzem dominação e desigualdade. Ou seja, é diferente da análise marxista que vê o Estado como um instrumento que pode ser capturado e utilizado a serviço do proletariado. A gente não tem essa visão instrumental do Estado, a gente vê o Estado como uma organização social hierárquica. E por ser hierárquica, né, ou seja, o poder é centralizado, né, tem um grupo, tem uma classe que vai ocupar o Estado e que vai governar em nome de todos e todas, né, por ele ser fundamentalmente hierárquico, ele é fundamentalmente opressor, porque ele cria desigualdade. A gente não acredita que uma organização social como o Estado, né, que é hierárquica, é possível você usar esse caminho para, né, passar por um processo hierárquico e que causa dominação e esperar que dali na frente ele vá produzir uma sociedade sem dominação. Isso não faz sentido para a gente. É a mesma razão pela qual a gente não participa do parlamentarismo, né, do parlamentarismo burguês, né, porque por isso que a gente é anti-eleitoral também, né. A gente acredita que a democracia representativa, que é o que a gente tem hoje, ela não funciona, as pessoas ficam despossuídas do poder, né, porque você vota e aquele representante ou aquela representante vai te representar, controle nenhum. Então, como eu falei, a gente quer democracia direta e não representativa, então a gente não entende também como a gente vai chegar numa democracia direta passando por uma democracia representativa, e a gente também acredita que não vai dar para tirar o capitalismo daí com voto, não vai dar para, da mesma maneira que a gente não pode comprar um planeta verde, a gente acha que a gente não pode votar num sistema sem capitalismo, né? Então, eu tô falando muito, gente, corta aí. Não, tá perfeito. Tá perfeito, pode falar. Bora. Então, se a gente não se organiza em partido e se a gente não se apresenta às eleições, se a gente não vota, como é que a gente se organiza, né? Como é que a gente vai confrontar aí o capitalismo sem passar pelo partido, né? Sem passar por esse tipo de organização? A gente se constrói, né? Se organiza de outras maneiras, de maneiras mais horizontais, né? Coletivos, sindicatos, muito importante, né, na luta anarquista, sindicatos, coletivos, e por que a gente se organiza dessa maneira e não em partido, né, porque, como eu falei, né, a gente acredita que os meios devem refletir o fim, e se a gente quer que na sociedade futura a gente se organize de maneira autogestionária, a gente só pode chegar lá fazendo isso agora, né? Ou seja, a gente precisa se organizar da maneira que a gente quer que seja a sociedade futura. E, ao mesmo tempo, obviamente, a gente vai construindo o poder popular, né? Para trazer aí essa revolução. Então, nas nossas estruturas, no nosso modelo organizacional, a gente espera construir o alicerce da nova sociedade.
ao mesmo tempo que a gente vai aumentando o poder dessas organizações, o poder popular dessas organizações, né, até chegar na revolução. Claro que vai ser com muita luta, a gente não acredita que basta entrar num sindicato, entrar num coletivo anarquista e esperar de braços cruzados que a elite vai se embora, a burguesia vai se embora e aí a gente vai viver a anarquia. Claro que não, né? Isso também é uma visão muito tosca do anarquismo. A gente sabe que vai ter luta, a gente sabe que precisa de luta, a gente sabe que vai ter uma revolução, a gente sabe que a gente vai ter que lutar muito para conseguir pegar aí de volta os meios de produção, né? A gente sabe que não vai ser uma coisa pacífica, mas a gente acha que no processo, né, nesse processo chegar lá, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente tenta, né, chegar nessa revolução, a gente precisa ir plantando, né, semeando as sementinhas, plantando as sementinhas da sociedade que a gente quer construir. E por isso que a educação anarquista é tão importante, sabe? É muito importante. A tradição anarquista, assim, dá muita importância à educação. Teve, né, e ainda tem várias escolas anarquistas pelo mundo, e eu acho muito bonito a maneira que a educação anarquista é feita, porque como a gente não tem texto fundador, não tem um teórico, né, não tem um barbudão aí pra gente seguir, embora, já falei, né, a gente tem os barbudos de estimação também, não tô aqui, não é crítica pra quem segue barbudo nenhum, porque a gente também gosta de barbudo e bigodudo, mas é importante a gente cultivar o pensamento crítico. Então nessas escolas, né, não tem uma cartilha, né, do partido anarquista que vamos seguir e tal, a ideia é justamente cultivar o pensamento crítico para a gente poder construindo esse alicerce da sociedade que a gente quer, onde a gente quer viver, né? Não só tem escola anarquista, mas assim, a questão da educação num sentido mais amplo, de jornal tiveram muitos jornais na história anarquista, ainda tem. Então, assim, tem uma tradição também muito grande da educação, e o que eu acho mais interessante, assim, eu acho que foi o que mais me atraiu no anarquismo, é que é sempre ideias que são disseminadas, são ferramentas que são colocadas à sua disposição, e a partir dali você constrói o seu pensamento, sabe? Não tem um programa fixo, não tem um dogma que você tem que seguir, não tem uma cartilha que você tem que aprender, não tem os livros, os grandes, e você tem que ler, passar 10 anos lendo para poder entender. Não é isso, sabe? É realmente uma ideologia que coloca à sua disposição ferramentas e princípios, né? Para você, a partir dali, ir construindo o seu pensamento e tirar suas próprias ideias. Eu quero fazer uma pergunta sincerona, daí se for nada a ver, você me diz. Que eu acho que pode ser toda a sua fala sobre a construção eleitoral, se organizar em partido político, para mim faz muito sentido e parece muito coerente com onde a gente quer chegar, como você disse que, nesse caso, anarquistas e marxistas querem chegar nessa sociedade do comunismo, mas que as estratégias para como a gente vai chegar lá são diferentes, o marxismo usando da estratégia não só eleitoral, mas também eleitoral. E aí eu queria saber como fica a questão do voto. Eu entendi que, né, os anarquistas não acreditam nessa disputa, mas pensando que a gente está nesse momento a gente acredita, né, que a gente está construindo esse momento de transição. Então, enquanto não acontece essa revolução e fazendo essas pré-figurações, mas coisas que são cruciais e que não podem esperar, por exemplo, a questão climática. Existe algum tipo de negociação para, de repente, secar ou segurar um mal maior, como um Bolsonaro, por exemplo? Como funciona? Eu acho que, né, talvez cada anarquista vai ter aí sua opinião, mas eu queria ouvir a sua. Existe considerar uma disputa eleitoral no caso de tentar barrar um mal pior ou não? Teve um caso na história, nessa Revolução de 1936, na Espanha, que eu te falei, né, que até algumas figuras anarquistas acabaram se juntando ao governo da época para fazer uma aliança para barrar o fascismo, né. Na época era Franco, que na Espanha, né, que estava subindo, tentando pegar o poder, que é um grande fascista que depois instalou uma ditadura lá que durou muito tempo. Então teve esse episódio que anarquistas até se juntaram ao governo para tentar barrar o fascismo, né, o mal maior. Então, como você falou, né, cada anarquista vai ter sua opinião, é consenso dentro do anarquismo, que obviamente faz parte dos valores de base do anarquismo, não acreditar na disputa eleitoral, porque não é esse o modelo que a gente quer construir, e a gente não acredita nele, e se tem uma coisa que, né, o último século nos mostrou, é que a gente pode votar socialista, e que mesmo assim não melhorou
de uma maneira significativa, né, a vida das pessoas, mas a gente não é anti-reforma, sabe? A gente entende que não é assim uma posição de ou tudo ou nada, né? Se eu não consigo, ou eu quero comunismo para agora, anarquia, ou eu não quero nada, então vou ficar aqui. Então, a gente, obviamente, entende que esse processo não vai ser do dia para a noite, né? A gente não vai dormir hoje sob o capitalismo e acordar no comunismo ou na anarquia, né? Amanhã vai ter um longo processo e que faz sentido ter ganhos pequenos que vão se acumulando, né? Então, a gente não é contra todo e qualquer tipo de reforma, a gente é contra o reformismo, mas o reformismo no sentido de que achar que basta reformar e pronto, a gente não quer reformar esse sistema quebrado, a gente quer destruí-lo e construir outro, mas a gente entende a importância de certas reformas, né, na vida, na materialidade mesmo, na vida material das pessoas. Eu, particularmente, não sei se eu vou chocar vocês aqui, nunca votei na minha vida. Nunca para nada. Mas, por exemplo, quando o Bolsonaro chegou no segundo turno, se eu estivesse no Brasil e se o meu voto não tivesse sido cancelado porque eu estava no Nordeste, eu sou do Nordeste e teve aquela onda, né, dos votos no Nordeste que precisavam se recadastrar e tal, eu teria votado. Mas assim, votado com a consciência de que era para barrar um mal maior, mas assim, você vota, sai da urna já de volta para a luta, sabendo que aquilo é o mínimo, né? Não é, eu nunca votaria acreditando que aquilo vai trazer alguma mudança, realmente, sabe? Mas é isso, eu teria votado. Eu acho que tem um certo nível no eleitoral que eu acho que dá para ter uma diferença bem importante na vida das pessoas. Eu me lembro, por exemplo, teve um vídeo que Jujudo fez aí sobre uma prefeita de uma cidade lá da Paraíba, do interior da Paraíba, que a mulher fez um trabalho incrível e mudou muito a vida das pessoas. Então, acho que no nível municipal ainda dá para esperar, dependendo, né, da pessoa, da prefeita, eu acho que dá para ter mudanças bem concretas, né, porque já está mais próximo do povo, né, você vê que quanto mais você sobe, mais distante você vai ficando, né, a prefeita, ela está ali diretamente com a sua comunidade, se for uma comunidade pequena, né, e aí quanto mais você vai subindo, governador, a presidente, vai ficando mais longe. Então, no nível municipal, eu acho que talvez eu votasse se eu visse uma candidata realmente que carregasse os meus valores. Tem até um anarquista bem famoso, Murray Bookchin, que ele defende a participação nas eleições municipais, ele defende até que anarquistas se apresentem, né, para as eleições, sejam candidatos e candidatas nas eleições municipais, mas não porque ele acredita que a disputa eleitoral é um veículo para a luta revolucionária, como todo anarquista ele não acredita, mas olha só, a ideia dele é porque assim a gente vai saber o que o campo oposto, seu adversário vai estar pensando, vai estar planejando fazer, e aí você volta para a comunidade, volta para suas organizações de bairro, e aí já se prepara, porque você descobriu que na prefeitura, sei lá, vão destruir um parque para construir um prédio, né, e aí você volta e já se organiza. Então era meio assim, vamos ser espiãs e espiões aí dentro. Que não é um consenso, não é uma visão hegemônica dentro do anarquismo, mas só para falar assim, da variedade de pensamento, né, dentro do anarquismo, como não é algo dogmático, fixo. Então você vai ter desde Murray Bookchin, que defende a participação nas eleições municipais, ele chamou até essa corrente de pensamento dele de municipalismo libertário. No final da vida dele, ele até se afastou, ele não se chamava mais anarquista. No final da vida, ele disse, não, agora eu vou criar uma teoria nova, o municipalismo libertário. Mas, enfim, tem todo esse leque aí de posições, mas sempre o consenso aqui, né, todo mundo aqui no anarquismo concorda que a disputa eleitoral não é um veículo para a luta revolucionária, mas que a gente entende que dependendo do contexto dá para votar para barrar um fascista, né, sabendo que, como eu falei, teria votado contra Bolsonaro, né, teria votado por Haddad e teria saído da urna já voltando para a luta, porque é uma coisa muito simbólica para mim, mas nunca votei na minha vida. Eu acho que fica bem claro, né, por essa sua fala, que o anarquismo é sobre a prática, assim, no final das contas, né, sobre a prática comunitária, o tempo inteiro nesse foco dessa luta constante, né. Como eu falei, é um conjunto de teoria e práticas, então, ênfase na prática, né, e justamente por a gente ter esse princípio de que os meios devem refletir o fim, então se o fim é uma sociedade, né, sem hierarquia, então a nossa prática também é destruir a dominação e as relações hierárquicas, né, então é por isso
que, né, muito cedo no anarquismo a gente teve anarquista vegetariana, anarquista feminista, a gente teve a participação das mulheres e uma construção do movimento por emancipação das mulheres vindo do anarquismo. A gente teve a corrente também contra o colonialismo muito cedo, porque eu acho isso bem interessante, né, como a nossa crítica é a dominação como um todo. Mesmo se, eu vou ser sincera com vocês, né, nós ainda somos minoria veganas dentro do anarquismo, embora eu tenha encontrado muito mais veganas anarquistas do que comunistas, marxistas, outras coisas, né, na esquerda radical. Então, tem uma tradição maior, mas a maioria das pessoas anarquistas vão dizer, a gente luta contra todo tipo de dominação do humano sobre o humano, mas sempre existiu, desde o começo da organização do movimento anarquista, né, essa reflexão mais ampla de a gente é contra a dominação, ponto, de tudo, né, e aí entra o não humano, entra a natureza, entra todo o resto. Legal. Já vamos chegar aí, mas eu queria fazer uma pergunta também bem dúvida, que eu acho que muita gente perguntou para você no Instagram, que você colocou a caixinha de perguntas, né, que é com relação à prática, e essa dúvida, assim, de se a gente está nessa sociedade em que o capitalismo reina e as nossas relações são pautadas pela opressão, porque é isso que acontece, né, as relações são pautadas pela opressão o tempo inteiro, seja em nível familiar, seja em nível individual, inclusive, né, como que é possível acreditar que o homem ele pode ser solidário por si só? Assim, se do dia para a noite a gente virasse uma sociedade totalmente anarquista, como que a gente poderia contar com essa solidariedade inerente do ser humano e como que a gente conseguiria viver sem um líder, né? Porque mesmo nas sociedades mais antigas a gente sempre vai ter um exemplo, não sempre, mas assim, a gente sempre vê na história esse exemplo de um líder, nem que seja um líder religioso ou, né, um xamã, uma coisa assim, como que a gente conseguiria chegar nessa possibilidade de sociedade totalmente anarquista, né? Então, primeiro que, como eu falei, né, a gente não acha que vai dormir no capitalismo e acordar no comunismo ou na anarquia, né? Então não vai ser do dia para a noite. Então as pessoas precisam entender que a gente também está aqui para construir essa luta e para pegar as armas e fazer essa revolução, junto de todos os outros e as outras compas, né? Então não vai ser do dia para a noite. O segundo é que eu acho interessante as pessoas acharem assim que sempre falar, mas será que a natureza humana realmente é solidária? É a competição, né? Se a gente não colocar um líder, um poder, mandando uma regra, uma lei, dizendo que você, uma polícia, né? E dizendo que você tem que obedecer isso, as pessoas não vão obedecer. Eu acho que é exatamente o contrário disso. Eu não estou dizendo que a natureza humana seja assim, que somos todos e todas anjos e anjas aí, de bondade. Não, mas eu acho que justamente por isso a gente deveria dar uma ênfase total na estrutura que a gente quer construir. Se a gente hoje vive num mundo onde as pessoas são corruptas, egoístas e tem bilionários nesse mundo, é que a gente vive sob uma estrutura que permite esse tipo de comportamento, não só autoriza esse tipo de comportamento, mas incita as pessoas, né? A gente vive num mundo de competição, a gente tem uma educação para competição, na escola ensinam a gente a competir. O que é o sistema de notas, né? Na escola, se não ver quem é o melhor, e aí a primeira da classe, a melhor da turma, e de diploma, e de, sabe, a gente tem toda uma estrutura aí que incita esse lado mais mesquinho da gente egoísta. Então, a reflexão anarquista é justamente dizer, já que não somos esses anjos de cão duras, bora construir uma estrutura que impossibilita esse tipo de comportamento, bora construir uma sociedade onde vai ser impossível a dominação, né? E mais uma vez, por isso que a gente dá tanta importância nisso dos meios refletir os fins, né? Porque a gente sabe que com uma estrutura errada a gente vai acabar reproduzindo a dominação, né? Então, eu acho que por um lado tem isso, a gente dá essa ênfase, vamos construir, não é nem construir estrutura, o projeto anarquista, ele quer destruir, acabar com todo tipo de dominação, e ele quer neutralizar a possibilidade de reproduzir estruturas de opressão no futuro.
né? Criar uma dinâmica onde isso não vai ser possível. Então, mesmo você sendo uma pessoa super egoísta, querendo virar bilionária aí, às custas da exploração alheia, não vai dar, não vai rolar, porque nessa sociedade as estruturas não funcionam desse jeito, sabe? E outra coisa que eu queria falar é que também é um mito, esse é o mito liberal, né? De achar que o que guia a gente é a competição. Os liberais, né, tiveram interpretação da teoria de Darwin, né, da teoria da evolução, completamente manipulada para servir os interesses deles, né? Aí teve esse anarquista russo, Kropotkin, que era geógrafo e que fez um estudo muito longo assim, na natureza para ver quais eram os tipos de relações mais comuns na natureza, e ele viu que a cooperação funcionava muito mais do que a competição. Não é que não tenha competição na natureza, tem, mas que é a colaboração, né, a cooperação que reina, na verdade. E quando a gente pensa na gente, seres humanos, nós somos seres sociais. A gente só vive em sociedade, senão a gente não consegue, né? A gente não consegue sobreviver. Olha, um bebê nasce totalmente frágil, totalmente dependente dos outros, né? Diferente de um cavalo, um potro, ele nasce, sai da barriga da mãe, que se levanta e sai andando, né? Já é uma coisa mais independente. A gente precisa desses vínculos na sociedade. Então, se fosse verdade que era a competição, o motor que move a gente, que rege todas as relações sociais entre humanos, a gente já tinha desaparecido. A gente precisa cooperar, porque disso depende a nossa sobrevivência. Não é porque a gente é anjo maravilhoso de bondade e de generosidade. É que a gente precisa disso, a gente está interconectada com todos os outros seres, né, e com o meio também, né, com a natureza, a gente é a natureza também, mas enfim, então a gente precisa cooperar, e eu tive vários exemplos, assim, pequenos ou maiores, de uma situação onde não tinha nenhum poder coercitivo, não tinha ninguém ali mandando, e você deixa as pessoas sozinhas, elas naturalmente cooperam entre si, sabe? Eu vi, por exemplo, durante o lockdown aqui na França, né, que a gente passou quase 3 meses trancada em casa, as famílias mais carentes, mais vulneráveis, né, sem ter acesso ao alimento, porque as pessoas tinham perdido o trabalho, não estavam podendo trabalhar. Isso, o Estado totalmente ausente, a polícia ausente, ou seja, nenhum poder, nenhum chefe mandando a gente cooperar com um vizinho que está passando fome. E, naturalmente, é quase instintivo. A gente se organiza e a solidariedade é o que vem, é a nossa primeira reação, sabe? É muito instintivo isso, essa reação de solidariedade, né? De você ver alguém cair na rua e você tentar, opa, tá tudo bem. O seu primeiro impulso não é você rir da pessoa, algumas pessoas talvez sejam, né? Mas o seu primeiro impulso não é terminar de empurrar a pessoa, não é passar por cima da pessoa, é ir lá e perguntar se ela tá bem, né? E tentar levantar, ajudar. E aí você vê um exemplo maior, por exemplo, quando teve o furacão Katrina, vocês lembram? Em New Orleans, que foi assim, né? Ficou a cidade embaixo d'água, não sei quantos mortos, uma coisa assim, sem energia, sem comida, sem nada, mas uma vez, as pessoas sem o Estado não estava indo lá, o Estado estava lá cagando e andando para aquelas pessoas que eram pobres, que eram negras, né? E naturalmente as pessoas, não gosto de usar essa palavra naturalmente, porque não é ideia de natural, mas assim, a primeira reação das pessoas, sem que tivesse nenhum poder, nenhum chefe atrás mandando elas cooperarem, a primeira reação é cooperar, sabe? Então, eu acho muito... É uma visão... Olha como a gente foi colonizado pelo liberalismo, né? A gente acredita piamente que se a gente soltar seres humanos num lugar sem poder do Estado, sem uma polícia aí para mandar, eles vão se matar entre eles, sei lá, e não cooperar, sabe? Só que o que a gente vê na prática é que é o inverso. E sobre, Babi, só para terminar, você falou, a gente sempre teve chefe, né? Teve uma pessoa que perguntou como ver ser um chefe, mesmo nas sociedades primitivas e tal. Isso não é verdade. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, eu acho que ele foi traduzido em português, de um antropólogo francês anarquista chamado Pierre Clastre, com S no final, que se chama Sociedade contra o Estado. E ele estudou várias sociedades, vários povos nativos, né, da América do Sul, mais de outros lugares do mundo, mas ele estudou principalmente na América do Sul. E ele viu que a maior parte dos povos nativos vivem de maneira sem hierarquia, não hierárquica, e que mesmo o chefe sempre tem o cacique, né? Mas ele viu que o chefe
nessas comunidades indígenas, ele não tinha essa concentração de poder, o poder não era centralizado, ele não tinha poder de coerção, ele não mandava o chefe, ele tinha que contar só com o prestígio dele, e ele estava lá para resolver brigas entre pessoas ali, mas através do prestígio, da lábia, você tem que falar muito bem para ser um chefe nessas comunidades, mas que ele nunca tinha poder de impor a autoridade dele. Então, não é verdade que sempre houve chefes, líderes religiosos ou outros. Existem várias sociedades sem Estado, né? E o título do livro é A Sociedade contra o Estado, porque ele fala que essas sociedades não só não têm Estado, não têm um poder centralizado, né? Mas elas são ativamente contra a possibilidade de centralização do poder, porque elas entendem que, a partir dali, quando a gente centraliza o poder, a gente está criando a possibilidade de dominação, e provavelmente é isso que vai acontecer. E aí ele fala também que nem toda sociedade indígena é sem Estado. A gente teve exemplos como os Incas, os Maias, que aí são sociedades com Estado, e aí passaram por processos completamente diferentes. Então a gente vê sociedades ditas primitivas, né, que tinha Estado e não tinha, a maioria sem Estado, sem poder centralizado, mas enfim, até para as pessoas que falam que a gente sempre teve um líder, sempre teve um chefe, em todo tipo de sociedade, em todos os lugares do mundo, isso não condiz com a realidade. Não, era isso mesmo que eu queria que você falasse. Inclusive você citou várias obras, e eu queria falar que tá tudo já no Drive, as obras que a Sandra falou. A vantagem do anarquismo, que tem essa coisa da liberdade e do cooperativismo, é que a maioria das obras está gratuita na internet, ou se não está gratuita, já é domínio público, né? Então é muito barato de conseguir esses livros, por exemplo, em dispositivos eletrônicos, e tem aí em todas as bibliotecas também. Então eu já incluí, já baixei vários livros, já coloquei no nosso Drive para todo mundo poder ler também. Queria falar uma coisinha que eu achei muito massa, essa fala sobre essas opiniões que a gente tem sobre o que é naturalmente, né, do ser humano. Então eu já ouvi isso muitas vezes, do tipo, mas a gente é naturalmente egoísta, a gente naturalmente compete, um vai querer pisar na cabeça do outro, ou então é muito específico de brasileiro, né? Quando a gente vê alguma iniciativa assim, uma quitandinha na Europa que deixa na frente coisas para pessoas pegarem. Se fosse aqui no Brasil, todo mundo ia pegar. A gente tem essas certezas, né, essas afirmações sobre a gente, como se fosse uma coisa que nascesse com a gente por acaso, né? Como a Sandra disse, a gente não vive em condições normais de temperatura e pressão. Isso foi colocado na gente desde muito cedo, então as nossas relações foram pautadas assim desde muito cedo. E eu achei legal a gente linkar o episódio que a gente fez sobre não monogamia. De lá pra cá, vocês que me acompanham viram como eu abracei e mergulhei nesse tema, nesse assunto, o quanto eu estudo sobre isso, que veio muito a partir da Sandra. E aí aprofundei nas leituras e na prática e na vivência. E aí eu vejo muito, quando a gente fala, né, pra alguém, pras amigas, então, estamos aqui vivendo amor livre, não monogamia. Não funciona, porque a gente é muito ciumento, porque a gente não consegue desvencilhar essa relação de posse em relação ao outro. Então, duas coisas que eu queria pontuar, de que a gente não vai se livrar mesmo, não basta uma decisão, agora eu sou anarquista, ou agora eu sou não monogâmico, agora eu sou... né? E aí a gente vai se livrar daqueles hábitos ou de pensamentos, porque é uma construção de relação, reaprender um monte de coisa que a gente aprendeu, e ainda assim a gente vai viver nessa sociedade com outras pessoas, então vão ter os desafios aí, não basta, por isso que não é uma escolha individual, não basta eu escolher ser alguma coisa e mudar a minha visão a partir disso, que o mundão continua aí. Então são práticas de mudar mesmo a visão que a gente tem sobre se relacionar. E o que eu acho interessante da gente falar, que a Sandra já colocou, e sobre o anarquismo, que não é uma questão, se você está aqui ainda pensando que é uma questão só sobre uma revolução política, né? É só uma questão de como a gente vai se organizar. A gente pensa nas questões de representante, organização, então de coisas que
que seria uma função, né, do Estado. Então, como é que vai cuidar quando alguém fizer uma besteira? Ou como a gente vai se organizar em relação à comida, à água? Como vai ser a divisão? A gente vem esses pensamentos. Então, é para a gente pensar que é muito mais do que isso, né? Que é uma revolução social, porque a gente está falando em como a gente vai se organizar, como a gente vai amar, como a gente vai comer. Todas as coisas que a gente vive precisam passar por esse olhar e por essa transformação. Então, quando eu vejo muito essas vontades de mudar o mundo, né? Tá tudo errado, eu queria mudar tal coisa que eu não concordo. A gente não consegue muito olhar para práticas que parecem distanciadas disso, como eu amo, por exemplo, ou como eu me relaciono, ou como eu como. E aí, por isso que a gente consegue trazer nesse podcast, eu queria ouvir mais e mais da Sandra, sobre como isso se relaciona, então, com o feminismo, com como a gente ama, com os relacionamentos e com o veganismo, como essas pautas, por mais que Sandra já falou aí, né, não necessariamente todo anarquista é vegano ou todo vegano é anarquista, não tem essa relação direta, mas como se relaciona quando a gente fala em mudar esse olhar sobre qualquer tipo de dominação, qualquer tipo de hierarquia ou qualquer tipo de governo sobre as nossas questões ou os nossos desejos e as nossas vontades. Achei muito boa a tua colocação, Thaís, porque dialoga muito com isso, né? A questão da não monogamia, né? Como eu falei que desde muito cedo no movimento anarquista já tinha a questão feminista, a emancipação da mulher, já tinha a questão do vegetarianismo e já tinha a questão da não monogamia, né? Porque se a gente quer uma sociedade sem hierarquia, a gente também quer relações não hierárquicas. Então, eu acho muito massa você ter falado isso, porque sempre teve presente, né? E é como eu falei, o anarquismo é um conjunto de teorias e práticas e a gente quer praticar, assim, as práticas anarquistas, né, significa viver de acordo com os princípios que a gente quer ver na sociedade futura, agora e não depois da revolução. Então, é agora, porque se a gente não se engajar se a gente não viver esses princípios nas nossas relações diárias, na maneira como a gente se organiza, na maneira como a gente ama, na maneira como a gente come, como é que a gente pode esperar que dali vai sair alguma coisa que se aproxime dessa sociedade futura sem nenhum tipo de dominação e hierarquia, né? Então, é muito, muito próximo, mas como você falou muito bem também, não é uma questão individualista. Então, não é uma questão não é anarquia, não é anarquismo você criar sua ecovila vegana, não monogâmica, feminista e chegou, né? E foi todo mundo pra lá. Mas se criar, me chama. Que eu vou. Chamo todo mundo. Mas isso não é suficiente, porque o anarquismo é um projeto de transformação social. O princípio da liberdade é muito caro para a gente, mas as pessoas acabam confundindo essa liberdade com individualismo. A gente entende que para eu ser livre é preciso que as outras pessoas também sejam livres, senão a minha liberdade é ilusão. Então eu não vou ser livre na minha ecovila. Eu não vou ser livre sozinha ali dentro desse sistema. Mas é importante, ao mesmo tempo que eu reconheço que viver na minha comunidade, na minha ecovila com princípios anarquistas não é suficiente, eu entendo também e reconheço que não é porque a estrutura atual cria opressão que eu preciso tomar parte nessa opressão. Não é desculpa, tá entendendo? É uma questão ética mesmo, sabe? Não é porque a estrutura agora é assim, não é porque esses sistemas de dominação e opressão, né? A questão do especismo, do racismo, do machismo, do colonialismo, da LGBTfobia, não é porque isso está dado, não é porque isso existe agora, né? A organização social reproduz e produz essa dominação, que eu vou tomar parte dela no nível individual, sabe? Porque se eu reconheci que aquilo ali está errado, eu não tenho desculpa. Então é uma conversa que a gente vai ter sempre, né? Acho que vocês têm na esquerda radical, que é primeiro a gente acaba com o capitalismo, depois a gente pensa no feminismo. Não tem isso de primeiro e depois, porque a gente entende que todas as dominações estão conectadas, que é a mesma estrutura, que é o mesmo sistema.
que não tem como combater uma e não combater a outra, porque se por um lado está conectado, por outro lado elas se autoalimentam. Então, enquanto tiver uma sobrando, ela vai alimentar as outras, né? Então é isso, essas práticas anarquistas para mim significa também ser feminista. Eu não entendo, eu não acredito que seja possível você ser anarquista e ter coerência política comendo animais, participando do especismo. Eu não acredito que seja possível você ser anarquista e ter coerência com a sua ideologia política sendo sexista, reproduzindo LGBTfobia, sendo racista, sabe? Porque o que a gente quer é uma sociedade sem nenhum tipo de opressão. Então eu não vou tomar parte dessas opressões e me dizer anarquista, não faz sentido nenhum. Perfeito. Muito bom. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, mas aí fazem para todo mundo, né? Fazem para marxista, para comunista, para socialista. Aonde que o comunismo deu certo? Aonde que o anarquismo deu certo? Sempre, né? E foi uma das perguntas que mais me fizeram lá no Instagram quando eu abri a caixa, né? Dá para falar de experiências anarquistas? Como vocês falaram no começo, a nossa história é uma história meio oculta, meio secreta. As pessoas não sabem, né? Não sabem o que é, de onde veio, não conhece experiências. Então é muito fácil você acreditar que é impossível o anarquismo funcionar, porque você nunca ficou sabendo de nenhuma experiência anarquista que funcionou. Mas o fato de você desconhecer essas experiências não significa que elas não existiram, elas só foram apagadas, né? Então, nos 150 anos de movimento anarquista, tiveram várias revoluções anarquistas, da Ásia, né, da Manchúria, que é uma parte da Coreia hoje, até o México, né, a Revolução Mexicana, passando por todos os continentes praticamente, né? A gente teve pelo menos 4 revoluções anarquistas grandes, né? A revolução na Ucrânia, em 1919, começou em 1919, na Manchúria, né, no México e na Espanha em 36, foram 4 grandes revoluções anarquistas, e além disso teve participação de anarquistas em várias outras revoluções, incluindo a Revolução Russa. A gente era minoria, mas estava lá também, e teve a participação de anarquistas na construção do movimento operário em todos os continentes desde então, né, desde que o movimento surgiu. E aí eu queria falar de algumas, não vai dar para falar de todas, eu recomendo, quem quiser também me pediram dicas de leituras, para quem quer começar, por onde começar. Tem um site muito bom, do Instituto de Teoria e História Anarquista, o ITHA, que tem muito texto disponível e que tem, inclusive, olha como a gente é generosa aqui no anarquismo, tem um curso de História do Anarquismo com professores brasileiros, muito bons, são 5 aulas, tá tudo gravado, né, em vídeo, e vem com as apostilas. Se você for no site, você vai ver, você pode ver as aulas no YouTube e as apostilas que acompanham cada aula. E aí, numa das aulas, né, tem a história bem detalhada do movimento anarquista, a primeira onda anarquista, a segunda, tudo bem detalhado. Então, eu queria falar só de algumas, né, a Espanha talvez seja mais conhecida, de 1936, que foi no sul, mais ou menos, mais no sul da Espanha, né, na Catalunha e no Aragão, que o movimento anarquista era muito forte na Espanha, e foi uma revolução anarquista, e socializaram meios de produção, e socializaram a terra, e socializaram o poder, e continuaram produzindo e exportando, ou seja, a economia sob o anarquismo funciona, as pessoas são capazes de cooperar, de colaborar, e mesmo num contexto tão difícil, que era a chegada do fascismo, né? Infelizmente, eles foram massacrados, né, pelo fascismo, com a ajuda de outra galera autoritária aí, que eu não vou dizer não, porque eu não quero inimizade, mas uns bigodudos aí, e acabou, né, mas ainda é muito vivo na memória da gente, né. Tem um livro maravilhoso de Orwell, que se chama o livro é Homenagem à Catalunha, o nome, mais em português eu acho que traduziram para outra coisa. Vocês sabem George Orwell, né, que escreveu 1984, ele escreveu esse livro. Sim. Muito massa, porque ele era socialista, ele se alistou, né, junto com os estrangeiros e as estrangeiras que foram lutar na Espanha, né, para lutar contra o fascismo. Então ele saiu da Inglaterra e foi para Barcelona e se juntou às milícias revolucionárias e combateu, né, no fronte mesmo, e ele escreveu esse livro
contando a experiência dele. E aí você vê quando ele chega, é lindo, eu adoro, esse é o meu livro preferido dele. Quando ele chega em Barcelona, você vê, ele chega e ele descreve o que é uma sociedade na anarquia, sabe? Todo mundo no mesmo nível e tudo socializado, assim, é muito lindo e é uma experiência real, né? E para chegar mais para os dias de hoje, né, tem duas experiências que continuam aí resistindo. A primeira são os zapatistas, no Chiapas, que é uma região do sul do México. Então, eles e elas não são anarquistas, não se dizem anarquistas, mas fizeram uma revolução anti-hierárquica, totalmente horizontal, seguindo os princípios, né, de organização e os valores anarquistas, inspirados, né, por Zapata, que foi um revolucionário mexicano. E essa revolução aconteceu em 1994 e até hoje, desde 94 até hoje, o Chiapas é uma zona livre, o Estado não entra, eles têm as próprias milícias deles, né, para controlar, eles têm um próprio sistema de economia ali dentro e é uma organização linda. Eu tenho uma amiga que morou um tempo lá e ela me contou umas coisas assim maravilhosas, sabe? Como eles se organizam, eles e elas nas assembleias, sempre com metade mulher, metade homem. Como é viver numa sociedade sem Estado, sem polícia, sabe? E assim, dentro do Estado mexicano. E eles e elas continuam resistindo. É uma coisa linda, sabe? Linda. E produzem, exportam, e tá tudo muito lindo, e com muita ecologia e muita agroecologia. Então, assim, se quiserem procurar a experiência zapatista, a cada 2 anos, as mulheres zapatistas fazem um congresso mundial. Eu nunca consegui ir, nunca deu certo, mas a cada 2 anos tinha um Congresso Mundial das Mulheres Zapatistas e é uma das únicas oportunidades para a gente entrar lá e conhecer tudo e ver as experiências, assim, espero poder ir um dia. Mas, enfim, é uma experiência anárquica que existe desde 1994 e continua resistindo. Né, porque uma pergunta também que a galera marxista faz muito é: e a contra-revolução? Anarquistas querem fazer a revolução e depois vão botar as armas no chão e aí vai vir os contra-revolucionários e aí vai acabar com tudo, porque vocês são pacifistas e pronto. E não é assim, a gente tem vários exemplos. Primeiro, que a gente não vai colocar as armas no chão depois que acabar a revolução, mas segundo, que a gente pode se organizar, a gente pode organizar exércitos de defesa de maneira não hierárquica. As pessoas confundem, né, falta de dominação com falta de organização. Mas, enfim, os zapatistas e as zapatistas têm seus exércitos, suas milícias que protegem do Estado mexicano, né, das forças do Estado dentro do México e estão aí resistindo até hoje. Outro exemplo que ficou muito famoso, que é um pouco mais recente, é o Rojava. Não sei se vocês conhecem um pouco a questão dos curdos e das curdas lá no Rojava, né? E, mais uma vez, a galera no Rojava se inspira diretamente de Murray Bookchin, né, que foi o cara que eu falei, esse anarquista que defende o municipalismo libertário. Então, eles aplicaram lá no Rojava as teorias de Murray Bookchin e estão aí com uma sociedade no meio, naquele lugar, sabe, assim, entre o Iraque e a Síria, no meio da guerra, lutando contra a ISIS. Ou seja, contra a revolução, meu filho, tem lá. Aqui nós vemos muito. E a galera está organizada, mais uma vez, num exército não hierárquico, né, onde tem mulheres e homens, e ao mesmo tempo que estão se defendendo, né, de ataques por todos os lados, da Turquia, de ISIS, estão construindo uma sociedade também baseada nos princípios anarquistas. E, mais uma vez, eu tenho um amigo que morou um tempo lá, ele é casado com uma curda do Rojava, e as coisas e as fotos que eu vi, as coisas que essas pessoas me contaram, assim, inspira. Se a gente pode construir uma coisa dessas dentro desse contexto que o pessoal lá está sendo assim atacado por ISIS, pela Turquia, por tantas forças, e ainda assim estão conseguindo fazer isso, eu acho que é possível criar uma sociedade nesses princípios em qualquer lugar. E um exemplo bem menor, porque eu estou falando aqui de grandes revoluções armadas, né, no nível de uma região inteira. Um exemplo bem menor e bem mais próximo de mim, esse eu conheci realmente, visitei, aqui na França, no interior da França, tem uma zona autônoma. Vocês já ouviram falar de zona autônoma? É um termo anarquista também, que eu tenho minhas críticas, que é, mais uma vez, né, seria a versão moderninha da Ecovila. É criar uma zona autônoma e aqui estamos vivendo um anarquismo aqui dentro e o resto lá fora tudo igual, né? Mas, enfim, faz sentido em certos contextos, como esse contexto, num contexto de luta mesmo. Então, essa zona
fica perto de Nantes, aqui na França, e numa zona rural onde tem uma floresta muito massa protegida. Faz 40 anos que o governo francês decidiu instalar um aeroporto lá. E bem aqueles projetos elefante branco, sabe? Que querem só mesmo tomar terra, desviar muito dinheiro e deixar o monstrengo lá, que não serve, porque é um aeroporto para uma região que nem tem esse fluxo aéreo que justificaria um aeroporto. E o pessoal de lá, principalmente agricultores e agricultoras, se organizavam e resistiam a esse projeto de várias maneiras há muitos anos, até que em 2003, eu acho, uns 10 anos atrás, 10 anos atrás mais ou menos, uma galera anarquista foi para lá e falou, vamos criar uma zona autônoma aqui, mas vai ser não só uma zona autônoma, vai ser uma zona de defesa. A gente vai se instalar aqui, vai criar várias ocupações, vai ocupar essas terras, porque para a gente defender uma terra, a gente precisa habitá-la. Não tem como defender uma terra que não é habitada por ninguém. Então, a galera foi para lá e foi uma aliança muito linda entre agricultores, agricultoras e esses militantes e essas militantes anarquistas, com muito confronto direto com a polícia, mas várias táticas, né, de luta, não só as barricadas, mas manifestação de massa, vinha a galera dos municípios ao redor também. E mais tarde, né, a luta foi vitoriosa, o projeto de aeroporto foi cancelado, mas o pessoal ainda está em luta para comunizar, né, fazer um comuns, né, que chama colocar a terra, eu nem sei como é essa expressão, que a terra é de todo mundo, né, que não é socializar, porque a gente ainda está vivendo aqui, né, dentro do capitalismo, mas enfim, socializar esse pedaço de terra entre as pessoas, agricultores, agricultoras que resistiram, já chegou a ser 300 anarquistas, agora tem uns 150 mais ou menos. E ainda estão nessa luta para conseguir colocar essa terra à disposição de todo mundo. E é uma coisa muito linda, um exemplo muito lindo de luta na prática, no micro, né? Ou seja, não é uma revolução, um exemplo de uma revolução de região, aí, no nível regional, na prática, num pedaço pequeno, e a ideia lá é que a gente consiga criar essas bolsas, essas bolhas, na verdade, né, de terras autônomas, autogeridas, né, na autogestão, socializadas, e que aos poucos a gente crie toda uma teia, né, assim, de comunidades, das pessoas tomando de volta a terra e colocando a terra a serviço de todos e todas, né, socializando as terras e criando outras maneiras de viver e de produzir. E claro que a gente sabe que tem que ter uma luta maior em outros níveis também, mas eu acho importante ter exemplos como esse, dessa zona a defender, chamam de ZAD aqui, zona a defender, porque me inspirou demais, sabe, e ter uma vitória. Eu acho que a gente precisa de vitória, sabe, e por muito tempo, nos últimos anos, eu estava só indo para protesto, e só vendo derrotas, sabe, não tinha ainda vivido nenhuma grande vitória, e eu acho muito importante ter esses exemplos, ter vitórias assim menores para inspirar a luta e para dar combustível, dar gás para a gente continuar lutando, porque aí você vê que outro mundo é possível, né? Com certeza. Nossa, muita coisa, né? Eu queria chamar também para vocês reouvirem, ou quem não ouviu, ouvir o nosso episódio número 8, que é a parte que faltou na história, que a gente fala sobre as mulheres vegetarianas, porque grande parte dessas mulheres eram anarquistas. E na época que a gente fez esse episódio a gente não sabia, mas depois pesquisando eu descobri que sim. Então a teoria anarquista ela é bem antiga, como a gente já falou, já mencionou várias vezes. Eu estava falando pra Sandra aqui que é muito doido pegar pra ler os textos e falar, nossa, mas parece que uma pessoa escreveu esse texto ontem, sabe? Não foi há 200 anos atrás. Eu acho que a partir dessa motivação que as experiências, né, de vitória, como você disse, trazem pra gente, eu acho que o sentimento que fica para muitas pessoas é como se organizar, né? Porque a gente, às vezes, fala muito aqui da questão dos marxistas e de partido político, então se organizar, procura o partido que tem mais a ver com você, vai lá, se filia, daí você começa a militar, daí você entra num grupo de trabalho, e aí de repente você está fazendo campanha, e a gente fala muito sobre se organizar, e esse organizar, como a gente ouviu aqui ao longo desse episódio, existem várias maneiras de se organizar.
Então, para quem ouviu, se animou, abraçou e falou, é isso aí, é por aí que eu vou, como se organizar? Então, tem várias possibilidades. Você pode procurar um coletivo anarquista. Eu acho que para isso o Google deve ajudar, embora algumas pessoas me falaram que tem dificuldade para encontrar na internet. Eu sei que pelo menos no eixo Rio-São Paulo tem muitos, tem bastante. Nas cidades menores não tanto, mas nas cidades maiores tem. É que a gente é uma galera discreta, né? Não é muito. Eu acho que por não participar justamente do processo eleitoral, a gente é menos visível. E aí é mais difícil se encontrar. Mas tem. Então, coletivos. Tem federações anarquistas, né? Eu faço parte de um coletivo independente aqui, anarquista e antifascista, e de um coletivo que é federado, ligado à Federação Anarquista, né? Porque isso faz parte do nosso método organizacional também, né? A gente tem coletivos que alguns são independentes, mas eu acho que mais interessante ainda é você procurar um coletivo que seja ligado a uma federação anarquista para realmente estar conectado com pessoas de outros lugares, porque eu acho que coletivo independente a gente acaba ficando muito isolada, sabe? E principalmente se você está começando no anarquismo agora, talvez seja um pouco solitário. É bom você ter experiência com outras pessoas, com militantes que estão na luta há mais tempo também. Outra maneira que anarquista se organiza é em sindicato. Isso, tradicionalmente, a gente sempre se organizou nos locais de trabalho, né? A tradição do sindicalismo é muito grande. Sindicalismo revolucionário, né? Anarcossindicalismo. Infelizmente, tem uma ala muito grande do sindicalismo que é reformista, né? Então, a maior parte dos sindicatos que a gente vê hoje são reformistas. Mas, enfim, é uma maneira de se organizar também através de coletivos. E, na pior das hipóteses, faça o seu coletivo aí, se você não encontrar, de repente. Eu acho que se você é realmente, assim, noviça no anarquismo, acabou de chegar, se informe primeiro, leia, veja esse curso que eu falei, né? Do Instituto de Teoria e História do Anarquismo, eu acho que vai dar uma base e você pode começar a ler. Eu sempre fui muito autodidata, uma coisa que me perguntaram bastante lá no Instagram também, como é que eu entrei no anarquismo. Então, nem sei se vai caber aqui. Então, leiam. Foi assim que eu entrei pelo anarquismo, eu tinha 20 e poucos anos e comecei a ler livros sem saber que eram de pessoas anarquistas e as ideias começaram a fazer sentido, mas em seguida, na luta, eu comecei realmente a ser uma militante de terreno e aí acho que como quase toda pessoa anarquista, né, a teoria vai informando a luta, aí você chega na luta e descobre que a sua teoria tinha uns buracos, aí você reformula a teoria e vai assim. Então foi na luta, eu diria que foi... Eu comecei a ler sobre anarquismo através de livros, mas que foi a luta que me fez anarquista, não foi nenhuma teoria, eu não li um livro e achei a teoria bárbara e falei, nossa, que massa, sou anarquista. Foi na luta, foi pelo que fazia sentido ali, né? Então, se você não encontrar nenhum coletivo, eu diria que não precisa o coletivo se chamar anarquista para você entrar. Eu acho que todo mundo deveria se organizar, independente das afinidades políticas, se você se sente mais marxista ou mais anarquista, eu acho que todo mundo deveria, ou nenhum dos dois ainda, acho que todo mundo deveria se organizar. Então, se você não encontrar coletivos anarquistas, mas entre em coletivos veganos também, eu acho que é um bom lugar para começar, porque já tem mais abertura para isso, a gente já tem uma crítica, né, à dominação especista, mas eu diria que é isso, coletivos e sindicatos, se você encontrar no seu lugar aí de moradia, melhor, se não, qualquer organização política está valendo, eu acho. O que vocês acham? Eu achei essa questão do coletivo vegano, por exemplo, uma experiência, um coletivo feminista, óbvio, tentar buscar os coletivos que sejam anticapitalistas, para você não chegar lá e chorar em seguida. Não vai entrar num feminismo liberal, num veganismo liberal, mas assim, um coletivo vegano, um coletivo feminista, né, já é um bom começo. Sim, se organizar e estar junto com as pessoas. A gente tem muito essa visão de que se a gente está na internet, se a gente ouve um podcast, acompanha uma turma na internet, é como se a gente estivesse com essa turma, e esse trabalho é importante, né? Hoje não acho que exista
mais essa divisão do real, isso aqui não é real, isso é real, mas é muito importante que a gente se organize pessoalmente com essas pessoas, porque você consegue aplicar isso em ações no seu entorno, né? Então, na sua cidade, no seu bairro, questões da escola, questões da praça, da horta, então, coisas práticas que você consegue fazer, e isso você consegue a partir de um grupo organizado, não tem muito jeito. E aí pode ser, vai pelos seus interesses, se a questão é agroecologia, é horta, vai por aí, se não existe exatamente um coletivo do jeito que você sonhou, imagina, que seja anarquista e vegano e feminista, talvez não exista. Mas você pode, a partir desses outros coletivos, quem sabe criar o seu. Logo você junta uma galera que tem tudo a ver e cria o seu coletivo, o seu coletivo. Muito importante, Thaís, o que você falou, né? Muito importante. A gente acha que vai encontrar o coletivo perfeito, né? É que nem relação. Eu acho que a organização política, a gente quer achar a pessoa que vem perfeita e que vai encaixar e que a nossa relação vai ser perfeita já do começo, né? As pessoas não te dizem que relacionamentos são um trabalho contínuo, diário e eterno. Enquanto você estiver com essa pessoa, você vai ter que trabalhar essa relação e construir. Coletivo é a mesma coisa, organização política é a mesma coisa. Os coletivos onde eu tô, eu não concordo com absolutamente tudo. Tem coisas ali que me incomodam, mas aí eu tô dentro construindo e tentando pautar. Se for uma galera liberal, se você vir que as discordâncias aí são muito profundas, realmente sai, procure outro. Mas eu acho que a gente tem que estar dentro para construir também, vale a pena construir, né? Esse é um processo. A diferença também, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, de militante e ativista, né? Eu pelo menos falo muito disso, né? A pessoa ativista, um posicionamento quase de consumo, sabe? Quer chegar e tá tudo pronto e tá tudo lindo, então quero esse, quero pegar o menu do posicionamento, o menu do engajamento político, achar o coletivo que dá certo e vai. Só que não é assim, gente, na realidade vocês vão ter que construir isso por dentro, né? Vocês vão ter que entrar e disputar ali dentro. Atualmente, num dos meus coletivos, por exemplo, a gente teve um problema de agressão sexual. Um dos membros do coletivo que agrediu sexualmente uma moça do coletivo, uma das nossas camaradas. E aí a gente percebeu, ele foi expulso. E assim, é uma construção que eu tô fazendo, porque eu que tô puxando com outras mulheres. Não vão ser os homens, obviamente, que vão, né? Vamos sentar e vamos fazer um protocolo aqui, o que a gente vai fazer, quais são os nossos princípios e tal. E é uma construção, assim, eu poderia ter dito, nossa, achei que os homens desse coletivo eram melhores, achei que era todo mundo já desconstruidão aí, contra o sexismo e tal, tô decepcionada, vamos embora. Não, a gente fica e a gente tenta mudar e a gente tenta construir algo. Agora estou tentando construir com essas outras mulheres um protocolo, mas na verdade um processo de prevenção mesmo, porque a gente pensa no protocolo, né, se acontecer uma agressão sexual, o que a gente vai fazer depois com a pessoa e com a pessoa que sofreu, mas o que me interessa mais ainda, e é aí que eu estou batendo o pé até discordando das outras mulheres, é que eu queria criar um processo, alguma coisa que fosse preventivo mesmo, sabe? Que todo homem que entrasse no coletivo, a gente vem aqui, meu filho, que eu vou te explicar a vida, para prevenir justamente o negócio de acontecer. Mas enfim, são vários debates, mas é muito importante, você falou, né, de não achar que vai ter o coletivo perfeito, vem e constrói e estamos disputando. Eu acho extremamente importante a gente se organizar politicamente na vida offline também. Como você falou, é muito importante o trabalho que a gente faz na internet, né? Chega muito mais longe. Tem pessoas que vão estar isoladas, aí nunca tiveram contato com anarquismo, com feminismo, com veganismo, e através da internet vão entrar em contato com essas ideias. Muito importante, mas eu acho vital a gente se organizar também no nível da vida real. Porque para mim, eu não sei para vocês, mas para mim, a organização política fazer parte de coletivos, estar na luta com outras camaradas, para mim é o antídoto ao desespero, é o que alimenta a minha esperança, porque a situação está tão difícil, né, no mundo, gente, tão difícil, que se você ficar só em casa lendo seus tweets, só na internet, vendo o que acontece na internet, é muito fácil você achar que o mundo é podre, não vale a pena viver, e por que eu vou sair da cama amanhã, eu vou ficar por aqui. Sim. Só que quando você está no terreno, quando você encontra, você vê que tem outras pessoas que também estão lutando, também estão tentando construir alternativas, que estão na luta ali também. E é isso que me dá esperança justamente para sair da cama de manhã. Sim.
Com certeza. É isso mesmo, essa sensação. Acho que a gente viveu isso muito no período eleitoral aqui, né, também as pessoas falaram, ferrou, Bolsonaro, eu desisto. E aí, acho que a maneira que eu percebi que existe muita, e vai continuar existindo sempre, muita resistência e muita gente tentando lutar para construir outras coisas, é estando junto com essas pessoas. E é exatamente isso, assim que eu me sinto, como a Sandra falou, é olhando para o lado e vendo quem está do nosso lado lutando, que a gente recarrega aquela força para continuar. Internet é isso, a gente ama, a gente vai continuar aqui, mas até a gente fala bastante sobre isso, a gente precisa criar esses nossos espaços também de não acreditar que aquilo é tudo e o seu Twitter não é o mundo real e respirar um pouco, desligar um pouco, faz muito bem para não cair no desespero ou no que muita gente cai do tipo, tá tão ruim que não tem mais o que fazer, né? Não tem mais jeito, não tem mais volta, vou só aguardar o meteoro. Não é verdade, tem muito que a gente possa fazer. Tem aqueles que falam, já que não tem jeito, então eu vou participar e vou comer minha carne e vou participar. Vou continuar destruindo. Não, e aí você olha que existe possibilidade e aí a gente continua olhando pro outro, a gente pensa, né, se o meu camarada aqui tá levantando e tá fazendo, eu também vou fazer e eu me junto a ele, e aí você começa a ver essas pequenas vitórias, né, você começa a ver coisas acontecendo e isso faz a gente continuar. Então é importante sim, de alguma maneira, a gente não sabe como a gente vai fazer isso, existem momentos e momentos também, mas de alguma maneira se organizar, estar junto com as outras pessoas. E dá um alívio também no sentido de achar que é coisa para fazer, porque aí tem o outro lado da moeda, né, Thaís? Quando você começa a se organizar politicamente, aí você descobre, nossa, tem tanta coisa para fazer, eu não vou dar conta de fazer tudo, tem isso. E bom de você fazer parte de ter companheiras e companheiros de luta é que agora, por exemplo, eu estou aqui no interior, abandonei a militância lá em Paris, porque eu estou aqui uns dias de folga, mas eu sei que tem pessoas que ficaram lá e que vão dar continuidade ao trabalho. Confiar. Confiar que existem outras pessoas fazendo também. E, né? Exatamente. É isso, eu adorei, foi muito bom. Muito obrigada, viu, por terem me convidado, obrigada pela oportunidade, porque é um tema que me perguntam tanto, eu nem sei o que fazer com isso, porque às vezes eu fico assim, gente, quando foi que eu virei a doutora em anarquismo? Eu não me lembro, mas eu acho que tem tão pouca representatividade anarquista que o pessoal vê um e cai em cima, né, assim, parece que, mas eu tô, é muita responsabilidade, mas tem muito interesse. E isso é ótimo, né? Dá para ver que as pessoas estão acordando, né? Estão querendo se politizar e estão se interessando. Eu vejo isso como algo bem positivo. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui, porque eu sei que tem muita gente escutando a gente agora e vai chegar bem mais longe. É isso, então vamos juntar todas essas dicas de leituras, ou né, vocês vão ficar com essa sede de querer mais. No nosso Medium a gente vai colocar tanto que a gente estudou, quanto a Sandra indicou. Não deixem de assistir a live que foi agora da Sandra com a Daniela Rosendo, que foi muito legal, falando de ecofeminismo também, junto com o anarquismo. E a gente sempre fala aqui do nosso querido Baba, do Teologia de Boteco, tem muitos episódios falando sobre anarquismo, inclusive um podcast específico dele com a Cássio só sobre anarquismo, que é o Anarquia em Movimento. Então, a gente vai colocar tudo lá para vocês acompanharem e continuar ouvindo, se essas curiosidades, essa vontade de descobrir mais, né? Pra gente, parece que é uma sensação, Sandra, acho que é por isso que as pessoas te sugam tanto, de correr atrás do tempo perdido, desse tempo de que a gente imaginou que anarquismo era uma outra coisa. Então, por isso que a hora que vê uma pessoa que a gente confia e que não é o estereótipo que talvez estava na cabeça da pessoa, do menino novo, punk, enfim, revoltado, essa pessoa que fala tão calma, tão tranquila, às vezes não tão calma, mas que a gente confie, que a gente gosta e que tem outras coisas que vocês têm em comum, que seja o veganismo, seja a luta na Palestina, e você fala, poxa, se a Sandra tá falando isso, eu quero saber mais. Então, se essa curiosidade veio daí, ou se veio desse episódio, a gente vai deixar vários caminhos aí para vocês irem atrás. A gente aqui também aprendeu
nesse episódio aprendeu com uma pesquisa. Não somos anarquistas, mas extremo respeito e admiração. E agora vamos enfiar a cabeça para estudar mais e para conviver mais e ouvir mais. Acho que é parte daí esse nosso correr do tempo perdido, dessas informações equivocadas ou muitas vezes até preconceituosas do que a gente achou que era. É isso, obrigada, Sandra. Algum recado especial? É isso? Quem eu? Não, acho que foram todos os recados. Sim. Você também. Falei demais. Babi tá com fome. Eu tô com fome, com sono, com calor. Então tá bom, Sam, valeu. Obrigada, Sandra, obrigada. Obrigada a vocês, mulheres. E se cuidem, viu? E tamo juntas. Beijão pra vocês. Um beijo.